Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país, quase 16 milhões de eleitoras e eleitores. Zema leva a eleição para o governo. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, leva uma diferença entre 13 e 14 pontos percentuais do prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, do PSD. Mas aí tem Lula na jogada e tudo muda. Como eu disse, sempre uma vantagem entre 13 e 14 pontos de Zema para Calil nos três cenários. Cenário 1, Zema 34, Calil 21, o André Janones, que é de Minas Gerais, tem 7, e ele aparece tanto na pesquisa para governo quanto na pesquisa presidencial, né? Tem aparecido. O Cleitinho Azevedo, do Cidadania, que é deputado estadual, tem 6%, ele aparece aqui como candidato a governador e vai aparecer mais adiante na pesquisa para o Senado também. O senador Carlos Viana, do MDB, 5%. Depois temos o Medioli. Medioli é Vitório Medioli, prefeito de Betim, sem partido, com 2%. E aí estão empatados com 1%. O Daniel Sucupira, ele que é do PT, prefeito de Teófilo Otoni. E o Miguel Correia, do PDT, ex-deputado, também 1%. Cenário 2, Zema 40, Calil 26, Viana 6, Medioli 4. No cenário, portanto, mais enxuto. Vamos ver agora um cenário ainda mais enxuto, com menos candidatos ainda, o que acontece em Minas Gerais. Aqui, cenário 2 do primeiro turno. Zema, 42, Calil, 28, Medioli, 6. Branco, em todos eles, o nível de branco, nulo e indeciso é similar, 12% cada um. Agora, veja só que impressionante o que acontece na disputa para o governo de Minas, quando Lula e Bolsonaro entram na jogada. Vamos ver o segundo turno entre Zema e Calil. A gente viu, né? No cenário de mais candidaturas lá, Zema tem 49 e... Não, pera lá, nada disso. Vamos ver o olhar para o segundo turno, desculpa. Vamos ver o olhar para o segundo turno sem Lula. Os cenários normais de segundo turno em Minas. Eu me enganei aqui, ia mostrar aqui. Vamos ver o cenário. Antecipei-me. Esquece o que eu mostrei, antecipei. Vamos lá. Cenário do segundo turno. 3 cenários. Zema com Calil, 49 a 33. 16 pontos de diferença. Cenário 2. Zema com o senador Viana, 57 a 18. Sobe já para 37, 39 a diferença. Cenário 3. Zema com Medioli, 59 a 14. Vai a 45. Zema dá um banho no segundo turno. Não dá? Dá nada. Vamos ver agora com Lula. Então, agora entrando Lula e Bolsonaro na jogada. Olha essa simulação da Quest. O que acontece no segundo turno da eleição de Minas, quando fica explícito para o eleitor que Calil terá, não sabemos ainda, pode ter, não está certo, mas o que acontece se ele tiver o apoio de Lula? E o que acontece com o Zema, se for explicitado o apoio de Bolsonaro? Olha que impressionante, uma inversão total no cenário da eleição. Então, como a gente viu, no cenário sem a explicitação do apoio, a diferença é de 16 pontos. Zema 49 e Calil 33. Na hora que fala, Calil tem Lula, Zema tem Bolsonaro. Calil pula na frente e vai buscar os 49 de Zema. 49%. E Zema cai para 35%. Uma diferença de 14 pontos percentuais. Impressionante a força de Lula, não é? Muda o cenário por completo em Minas Gerais. Vamos ver agora o cenário para o Senado em Minas Gerais. Cenário para o Senado. Um cenário bem interessante também em Minas Gerais. Vou apresentar aqui as possibilidades para o Senado.
O deputado estadual Cleitinho Azevedo, do Cidadania, aparece em primeiro lugar com 13, mas vejam que recuperação importante do PT em Minas Gerais. O Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara dos Deputados, 10%. Estão empatados na margem de erro. A margem de erro da pesquisa é 2 pontos percentuais, para cima ou para baixo. Eles estão tecnicamente empatados. Um cenário que pode ser promissor para Reginaldo Lopes, na medida em que Lula colhe na campanha dele. Depois vem o Silveira, tem 8%. Logo abaixo dele, a vereadora trans, ela é um fenômeno eleitoral, um fenômeno político e eleitoral em Minas Gerais. A vereadora de Belo Horizonte, vereadora trans, Duda Salabert, do PDT, tem 6%, impressionante. O Álvaro Antônio, que foi ministro do turismo do governo Bolsonaro, do PL, caiu em meio àqueles escândalos da fraude das candidaturas femininas lá em Minas Gerais. Na verdade, caiu por uma série de escândalos, né? Ficou conhecido como o Laranjal de Bolsonaro e Álvaro Mendonça. E Álvaro Antônio, ele tem 4%. Depois, abaixo dele, Marcelo Aro, deputado federal do PP, 2%. O Gilvan Lacerda, do MDB, ex-prefeito de Moema, apenas 1%. Vamos lá ver outro cenário para o Senado. Então, mais uma vez, Cleitinho Azevedo lidera com 18%, aí tira o Reginaldo Lopes, aí o Silveira assume com 10%, mas Reginaldo Lopes é candidato ao Senado, essa possibilidade não existe. Aí vem o Álvaro Antônio com 7%, Lacerda com 3%, branco e nulo. É uma possibilidade, de fato, inexistente, porque Reginaldo Lopes é candidatíssimo ao Senado em Minas Gerais. Vamos ver aqui ainda mais um cenário para o Senado. Agora o cenário resumido com voltando ao Reginaldo Lopes, aí uma vantagem um pouco maior para o Cleitinho Azevedo. Ele tem 18% e o Reginaldo Lopes 12%. E aí, lá embaixo, o Álvaro Antônio com 8% e o Lacerda com 4%. Então, um cenário de disputa, diferentemente do que a gente viu em São Paulo, com uma vantagem muito expressiva do Datena, em São Paulo. Em Minas Gerais, o cenário para o Senado é de equilíbrio. Vamos ver agora presidencial em Minas Gerais. Como está a eleição presidencial em Minas Gerais? Impressionante. A força de Lula em Minas Gerais realmente é muito impressionante. Vamos lá. Reunir aqui numa tabela só os cenários em Minas Gerais. Vamos. Cenário 1 em Minas Gerais. Lula, 46%. Bolsonaro, 21%. Moro, 6%. Ciro, 5%. Janones, 3%. Dória, 2%. Simone Tebet, 1%. Alessandro, 1%. Não voto, 9%. Indeciso, 5%. Lula leva no primeiro turno aqui, 46-39, nessa previsão. Lula sozinho tem 46% e a soma de todos os demais, 39%. Vejam a situação de Dória, né? Dória abaixo de Janones. Minas é o estado de Janones, mas em São Paulo, Dória é praticamente empatado com Janones. Situação terrível dele. O senador, o Alessandro Vieira, já nem está sem partido, parece que vai para o PSDB, está lá com 1%, mas já não é mais candidato a presidente, inclusive. Está aí na pesquisa, mas não é candidato. Cenário mais resumido, cenário 2 para Minas Gerais. Então, Lula salta para 49%. A quem sai aqui? Sai Moro, sai Janones e sai Simone Tebet e o Alessandro Vieira. Então, Lula 49%, ele pula de 46% para 49%, Bolsonaro de 21% para 23%, Ciro de 6% para 7%, Dória vai de 2% para 3% e aparece o Eduardo Leite com 2%, não voto 11%, indecisos 11%. Aqui, a vitória de Lula é ainda mais consagradora, 49-35 da soma dos demais, já no primeiro turno. E no segundo turno, um banho. Lula 56, Bolsonaro 28.